Chegou a nossa hora da metanoia, segunda-feira. Tema: tendo a mentalidade de Cristo. O que nós aprendemos com esse estudo? Que enfatiza a necessidade de ter a mente de Cristo para transformar o mundo e viver um cristianismo de forma autêntica, isto é, quem eu sou de forma interna, verdadeiramente, seja refletido de forma externa, que as pessoas que estão ao nosso redor conseguem enxergar isso em nós. Então é preciso reconhecer a nossa incapacidade. Realmente nós somos falhos, pecadores, e permitir que Deus preencha, Deus conduza a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos comportamentos. E isso é um processo que a gente vai aprendendo a cada vez. A carta de Paulo aos Filipenses, escrita em um contexto de prisão e conflitos, nos ensina que ter a mente de Cristo é ter o mesmo modo de pensar, amor, espírito e mente. Isto é uma completude. Quem sabe alguém pergunta, poxa vida, mas é fácil simplesmente escrever aqui a Bíblia. Só que nesse contexto o apóstolo Paulo, ele estava preso. E ainda assim ele dizia, olha, temos que buscar, temos que ter a mente de Cristo, temos que ter o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de amar, de espírito e de mente de Cristo. Vem uma pergunta para mim e para você. Ter a mente de Cristo significa ter a capacidade de realizar milagres como Jesus? O que você acha? Verdadeiro ou falso? Creio que está errado. Porque ter a mente de Cristo é ter a mesma atitude de amor, humildade e serviço que ele demonstrou. E não necessariamente realizar milagres. Pode até acontecer milagres? Pode sim. Mas o principal não é esse. O principal é ter uma atitude de humildade. Cristo era humilde, ele trabalhava bastante, ele servia as pessoas e amava muito, amava significativamente. Então nós possamos ter essa humildade de Cristo, essa bondade, esse amor. Cristo dedicava tempo para as pessoas. Hoje em dia, com esse mundo corrido, para lá e para cá, redes sociais, tarefas, atividades, às vezes nós não temos tempo para ouvir alguém, para conversar, para ajudar uma pessoa. E isso é muito ruim. Nós temos que buscar cada vez mais ter um comportamento mais prático, uma atitude mais prático. Aqui em Filipenses 2:5 diz o seguinte: tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Filipenses 2:3, Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então, se nós vivermos essa realidade, se cada um de nós receber a mente de Cristo, se tivermos a mente de Cristo, não cuidaremos apenas dos nossos próprios interesses, mas também dos interesses de outras pessoas que estão aí ao nosso redor. Isto é ter a mesma ação, a mesma atitude, a mesma humildade, bondade e assim sucessivamente. Então buscar essa compaixão, esse amor, tudo isso melhora o nosso cérebro. A neurociência prova dessa forma. Quanto mais eu relaciono com as pessoas, quanto mais eu ajudo as pessoas, quanto mais eu busco essa característica de Cristo, mais eu vou ficando melhor, mais feliz, mais satisfeito com o que eu tenho. E uma técnica bem interessante é começar a pensar como Cristo agiria sobre várias situações da minha vida, no trabalho, na faculdade, na escola, em casa, numa negociação, no futebol, no momento de estresse, de raiva, em todos os cenários possíveis, bons e ruins da nossa vida. Toda vez a gente começa a pensar, imaginar como que Cristo, se estivesse no meu lugar, agiria. E dessa forma eu vou praticando cada vez mais e tendo aí uma mente de Cristo, semelhantemente a de Cristo. Beleza? Vamos fazer isso sempre. Até mais. Tchau, tchau. A hora da metanoia. Tudo bem com você? Tudo jóia? Na lição de terça-feira tem o título Fé e Obediência. Será que Jesus Cristo cumpria o
que Deus determinava? Será que Jesus obedecia aquilo que Deus tinha como promessa para a sua vida? O que você acha? Agora vem uma pergunta também. A fé que agrada a Deus se baseia em nossos sentimentos e emoções? Vamos aprender sobre isso, vamos refletir a respeito dessa situação. Aqui em Mateus 5,17 diz o seguinte: Ele veio para cumprir a lei em perfeita obediência à vontade do Pai. Então Cristo não veio revolucionar, não veio instituir um novo governo, pelo contrário, veio instituir um governo de amor, de fé, de obediência, de respeito. Não veio tirar os judeus da opressão romana, pelo contrário, ele veio cumprir o que Deus prometeram. Aqui em Hebreus 10,16 diz o seguinte: todas as pessoas que tiveram a mente de Jesus vão experimentar a promessa da nova aliança, que diz o seguinte, aqui é o texto: imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente, Então Jesus oferece a mente dele a todos nós que somos imperfeitos, falhos, pecadores. Ainda assim, Jesus Cristo, o nosso modelo, nosso padrão perfeito, quer que nós entregamos a sua vida a Ele. Deus quer tirar esse coração nosso ruim, né? Esse coração nosso de pedra, colocando um coração bom, um coração positivo. E para isso precisamos buscar a mentalidade de Cristo, diminuindo o nosso eu e deixando que Deus reine em nossa vida. A fé que agrada a Deus está acima dos sentimentos e nos leva a confiar nele em qualquer circunstância. É um relacionamento. Viver pela fé como Jesus viveu nos permite experimentar o poder de Deus para a salvação. Nessa lição também aprendemos, quando temos a mente de Cristo, a lei de Deus está escrita em nosso coração e temos alegria de obedecer a Ele. Ou seja, se eu amo, automaticamente eu vou obedecer os seus princípios eternos, seus mandamentos. Jesus não veio modificar a lei, não veio abolir a lei, não veio tirar nenhum tio sequer da lei. Pelo contrário, ele veio cumprir o que determina a lei de Deus. Receber a mente de Cristo implica em uma reprogramação mental para amar a Deus sobre tudo, sobre a minha vida, os meus bens, os meus talentos, as minhas capacidades, as minhas influências, sobre tudo. Todos que têm a mente de Jesus experimentam a promessa da nova aliança com a lei de Deus escrita em nossos corações. E essa promessa é para todos nós podemos receber essa promessa. Aqui no livro, O Desejado de Todas as Nações, diz o seguinte: orar em nome de Cristo significa muito. Quer dizer que aceitamos seu caráter, revelamos suas atitudes e fazemos suas obras. A promessa do Salvador é dada sob uma condição: semeia mais. Olha aqui, semeia mais. Ele diz: guardareis os meus mandamentos. Ele salva as pessoas, não em pecado, mas do pecado. E aqueles que o amam mostrarão seu amor por meio da obediência. Estar conectado com Deus, com Cristo, buscando as mesmas atitudes dele, automaticamente vai nos dar mais esperança, mais fé, vai nos levar a obedecer mais. Por amor a ele, nós iremos obedecer mais. Mas para isso você precisa querer, você precisa aceitar. Ninguém vai te forçar, o pastor não vai te forçar, o professor não pode te forçar, o pai, a mãe, ninguém. A decisão é sua, meu amigo. Claro que também a consequência é sua, né? Lembre-se muito bem dessa situação. Então, na lição de hoje, nós aprendemos que é necessário ter fé. E com a fé, com amor, a gente vai obedecer significativamente, mais e mais, Deus, a sua palavra, as suas escrituras, a Bíblia Sagrada. Como que nós podemos aplicar isso na nossa vida, Francisney, ou Betinho, meu apelido? Você pode aplicar da seguinte forma: hashtag um passo de cada vez. Você
traça isso como objetivo na sua vida, com metas diárias, como nós estamos fazendo aqui, metas diárias, e a partir desse momento você vai aplicando dia a dia. Quanto mais você faz isso, melhor você vai ficando e você vai desenvolvendo essa mentalidade de Cristo, beleza? Até mais, tchau, tchau. Chegou a hora da metanoia, tudo bem com você? Hoje estamos na quarta-feira, estudando a lição, momento hipertexto. O que nós podemos aprender com base nos textos que a lição nos trouxe? Que é importante refletir, de orar pedindo a Deus, todos os dias vamos pedir a Deus o que? Para ter uma mentalidade de Cristo. Pedir também para Deus um coração obediente, um coração puro, um coração amável, um coração humilde, e que também esses nossos pedidos, essa oração, essa conversa que nós temos com o nosso Criador seja conectado daquilo que está na sua palavra, na sua Santa Bíblia, e que Deus também, devemos orar isso todos os dias, para que Deus possa nos dar sabedoria, um coração manso, humilde, que nós possamos desenvolver um controle das nossas emoções, que possamos evitar os erros, livrar do perigo, livrar do mal. Então, dessa forma que a gente vai pedindo todos os dias, quando eu digo todos os dias, não quer dizer apenas uma vez por dia, isso pelo contrário, todos os momentos, em todas as circunstâncias. Isto é orar sem cessar, sempre estar ali conectado, porque a partir do momento que a gente desconecta, o sinal falha, e se o sinal falha, nós temos a tendência de fazer o que é errado. Então Deus quer nos conceder grandes bênçãos na nossa vida, quer renovar o nosso caráter, quer nos colocar metanoia, mudança de padrão, mas depende da sua atitude. Se você não tiver essa atitude, nada vai adiantar. Uma pergunta aqui para você: ter a mente de Cristo significa ter a capacidade de prever o futuro? O que você acha? Claro que não. Ter a mente de Cristo significa ter sabedoria, mansidão, amor, convicção nele, mas não na capacidade de ficar prevendo o futuro. Pelo contrário, tudo que vai vir para o futuro, que vem no futuro, já está disposto aonde? Está na Bíblia, não precisa de mais nada, não invente coisa, está tudo escrito. Não queira reinventar a roda, meu amigo, meu jovem, pelo contrário, só siga o que está nessa palavra eterna na Bíblia, e com certeza sua vida será diferente. Mas eu não acredito nisso. Não tem problema se você acredita ou não, simplesmente testa na sua vida, como eu falo nas minhas palestras, testa na sua vida, testa. Se deu certo, está melhorando, continue firme e vai aperfeiçoando. Se não, alguma coisa errada há, mas é certo que vai melhorar, vai ressignificar a sua vida. Então, que nós possamos, baseado no título da semana, ter uma mentalidade de Cristo, ter uma mente de Cristo. Para isso, eu e você devemos buscar isso todos os dias. #um passo de cada vez. Até mais, tchau, tchau. Olá, tudo bem? Joia! Chegou a nossa hora da metanoia, do estudo da lição de hoje, que tem como título: Isso pode mesmo acontecer? É uma pergunta. Ela dá um exemplo aí real de como a oração pode moldar o nosso comportamento, a nossa atitude, nos dando mais amor, alegria, paciência, tendo uma nova postura, sendo mais humilde. Assim como aconteceu na história do casal, também pode acontecer na minha e na sua vida, perdoando as pessoas, restaurando a família, restaurando os relacionamentos. Mas para isso você precisa buscar a Deus, você precisa orar a Ele, se entregar a Ele. É dessa forma que a gente vai moldando o nosso ser, lembrando que essa transformação, esse processo, ele não é automático, porque nós estamos acostumados
de tudo ser muito rápido, lá e cá, mal a gente manda ali um WhatsApp, a mensagem mal saiu do nosso celular, nós já queremos que fique dois azulzinhos ali, né, que significa que a mensagem já foi lida pela outra pessoa, e já queremos a resposta. Não funciona assim, não funciona. Orar, conversar com Deus, pedir para Deus, para que Ele possa mudar o nosso caráter, mudar a nossa vida. Isto é um processo, essa transformação, para alguns pode ser em 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 10, 20 anos, sei lá quando, ou até no leito da morte. Então, o que nós devemos fazer é lembrar que devemos buscar, devemos ter a mentalidade de Cristo. Deus está disponível para fazer isso por nós, mas depende de você querer. Então, ter a mentalidade de Cristo é possível, mas você precisa querer isso. Orar para ter uma mente de Cristo não é tão simples, mas é tão profundo. Ter a mente de Cristo realmente é possível, como diz as Escrituras. Vocês nada têm, porque não pedem, não sabem pedir, conforme Tiago 4, versículo 2. Então que nós possamos ter essa mentalidade de Cristo. Vem uma perguntinha aí para você bem fácil, ó. A transformação por meio da oração pela mente de Cristo sempre acontece de forma rápida e instantânea? É claro que não, nós respondemos já isso. Não, isso é um processo, Deus vai trabalhando com a nossa vida, mas é importante que a gente desenvolva também o hábito não só de conversar com Deus, mas de agradecer também pelas bênçãos recebidas, de perdoar as pessoas que estão ao nosso redor, porque como que eu vou desenvolver a mentalidade de Cristo se eu não consigo me relacionar com o irmão, não consigo perdoar com o irmão, com o amigo, com o parente? Eu sei que não é fácil, que é um processo, mas é necessário. Você tem que ir lá, pedir perdão, fazer a sua parte, que Deus vai restaurando a sua vida, a vida da pessoa que esteja nessa situação. Um ponto também muito importante para a gente começar a ter uma mente melhor, semelhantemente a de Cristo, é começar a exteriorizar mais essa vontade, essa razão, essa emoção de querer servir a Ele, de querer que Ele ajude a sua vida. É uma escrita terapêutica, né? Muito utilizada na técnica de coach, também os psicólogos. Você começar a escrever ali todas as áreas da sua vida, o que você tem planejado, o que você tem executado, como que Deus tem guiado a sua vida a cada passo, as bênçãos recebidas, e dessa forma você pode gozar de uma mentalidade perfeita, que é do nosso Cristo, né? Então, aqui vem a pergunta, que é o título que já fiz. Isso pode mesmo acontecer? É claro que pode acontecer. Mas para isso você precisa querer, você precisa aceitar, você precisa abrir mão do seu orgulho, da sua vaidade, parar de achar que sabe tudo e deixar que Deus governe a sua vida. Não restam dúvidas que bênçãos sem medidas estarão dispostas para você, para que ao receber essas bênçãos você também possa compartilhar, ensinar e ajudar outras pessoas ao seu redor. Vamos ter mais, vamos buscar mais em ter a mentalidade de Cristo em nossa vida. Hashtag um passo de cada vez. Tchau, tchau! Olá, tudo bem? Chegou o nosso momento, a nossa hora da metanoia. E a lição de hoje, sexta-feira, tem como título Liberdade de Escolha. Aqui na lição demonstra que quem deve decidir se Deus ocupará os nossos pensamentos. Se nós vamos querer a mentalidade dele, somos nós mesmos, porque isso é o que ele nos forneceu. É o chamado livre-arbítrio. Assim como você decide entre trabalhar, não trabalhar, estudar, não estudar, viver ou não viver bem, relacionar ou não relacionar bem com as pessoas, fazer atividade física ou não, é você que decide. As consequências também são suas. Deus nos concede essa liberdade.
é preciso cultivar hábitos corretos de pensamento desde cedo, disciplinando a mente para pensar de forma correta, evitar o foco em coisas ruins, porque a nossa mente, a nossa cabeça tem a tendência de pensar coisas ruins, de pensar coisas negativas. E o ato de não pensar coisa boa, automaticamente é coisa ruim. O pensamento ruim já ocupa a nossa mente. Deus quer conceder a sua mentalidade na minha vida, na sua vida. Ele quer nos purificar, elevar, enobrecer nossos pensamentos, permitindo que a gente conheça Ele cada vez mais, tendo comunhão com Ele. A graça celestial nos reveste com a justiça de Cristo, preparando-nos para as bodas celestiais, nos tornando participantes da natureza divina. Aqui no livro Educação diz o seguinte: está dentro das possibilidades de qualquer pessoa escolher os assuntos que ocuparão seus pensamentos e moldarão seu caráter. Então, você que decide o que vai pensar, os pensamentos que vai ter, se são pensamentos ruins, pensamentos maus. Lembre-se, a inércia, zona de conforto, não fazer nada, nos leva a pensar negativamente. E automaticamente isso vai moldando o nosso caráter, porque a partir do momento que se eu fico só alimentando pensamentos negativos na minha vida, automaticamente eu vou sendo uma pessoa negativa, vou sendo uma pessoa triste, deprimida e assim sucessivamente. Vem uma pergunta para mim e para você, olha aqui, ó. Deus controla nossos pensamentos e ações, não nos dando liberdade de escolha? Nós já vimos, é muito fácil, né? Claro que não, está errado. Deus concede a nós o livre arbítrio. Livre-arbítrio. E aqui diz mais o seguinte: os pensamentos precisam ser educados, treinados. Prepare a mente para que trabalhe da maneira correta, de acordo com planos sábios. Então cada passo será na direção certa e nenhum esforço ou tempo será perdido seguindo ideias vagas e planos casuais. Precisamos considerar o alvo e o objetivo da vida e ter sempre em vista propósitos dignos. Pegando aqui uma técnica da área comportamental chamada de técnica de SMART, é possível a gente começar a implementar também no aspecto espiritual, físico, mental, emocional, essa técnica, porque a técnica de SMART era uma sigla americana que diz que as metas precisam ser específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazos determinados. É dessa forma que a gente vai melhorando os nossos hábitos. Se você deixar ao acaso, sem um planejamento, sem uma organização, você não faz nada. Por isso que tem que colocar na sua agenda horário para ler a lição, horário para assistir esse vídeo, horário para estudar, horário para trabalhar, horário para tudo. Há tempo para tudo nessa vida. Conforme a gente coloca o tempo certo, os horários certos, e a gente faz isso independente das circunstâncias estar boas ou ruins, automaticamente a gente vai desenvolvendo um bom hábito, um hábito novo. O salmista Davi exclama: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. Então que as nossas palavras, as nossas ações, atitudes, os nossos pensamentos sejam semelhantemente à mentalidade de Cristo. Que Deus possa entrar na nossa vida e que eu possa sair da minha vida, para que Ele possa sim governar essa vida pecadora, essa vida que cada vez mais tem buscado lhe servir, como você também, e que nós possamos buscar ter essa mentalidade para mudar o nosso caráter, nossa vida. Deus tomou todas as providências necessárias para que nossos pensamentos possam ser purificados, elevados, refinados e enobrecidos, conforme a escritora Ellen Gold White. Então nós temos aqui mais uma conclusão da semana, que você possa buscar
a ter essa mente de Cristo, conforme nós aprendemos durante a semana na lição 3. Isso é um processo, isso é uma busca diária, isso é uma busca constante, e aos poucos a gente vai abrindo mão, sabe, de velhos hábitos, quem sabe perdendo muito tempo em redes sociais, filmes, séries, e ocupando coisas boas, como leitura da Bíblia, a comunhão com Deus, leitura de livros da escritura Ellen Goldwhite, Espírito de Profecia, dentre outros livros saudáveis. E com isso a gente vai contemplando coisas boas, automaticamente eu vou sendo uma pessoa boa. É tudo muito lógico e Deus quer isso da minha e da sua vida. Mas para isso você precisa aceitar. Então vamos pensar dessa forma, vamos definir essa meta, essa técnica de SMART e aplicar na nossa vida. Hashtag um passo de cada vez, e logo logo nós seremos pessoas melhores, mais felizes aqui nesse mundo, mesmo diante das dificuldades e das adversidades. Beleza? Até mais, tchau, tchau!